Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar de potência de sobra. Antes de eu continuar, peço para você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, ficar com a gente até o final do vídeo, comentar aí que o vulcano do Aleph tomou um pau pro Oversound e bora pra temática do vídeo. Não tomou, Aleph? Pô, tem isso aqui pra sentar no meu colo, né? Sentou no meu colo, gatinho. Vamos falar aqui acerca de potência de sobra. Deixa eu me acomodar aqui porque o assunto vai ser longo e polêmico. Então já pega a pipoca, já começa a assistir de boa, presta bastante atenção, para o que você está fazendo, porque vai ter Red Pill nesse vídeo aqui. Red Pill do som automotivo. Cara, como vocês viram no título, potência de sobra não é para amadores. Bruno, como assim? Por que você tá falando isso? Você tá atacando alguém? Não, hoje eu tô em paz, cara. Hoje eu só tô de boinha aqui com o meu Monster. Super na paz. Querendo trocar uma ideia tranquilo. Por quê? Eu vejo muita gente queimando alto-falante, queimando driver, queimando médio e colocando culpa no fabricante. Ou então colocando culpa no... Coloca a culpa em tudo, menos assumir o erro. E o que eu vejo é que... É o liminha da vida. São os liminhos da vida. O que eu vejo é que 90% das vezes, estatisticamente falando, 9 a cada 10 vezes, que se queima alguma coisa no sentido de transdutores, é erro seu. Sim, você não vai querer assumir, você vai querer dar dislike, você vai querer bostejar nos comentários, mas calma, eu tô te falando isso para te ajudar. Eu tô te falando isso para abrir teu olho, explicar para você como funciona a questão da potência de sobra, para você não fazer. Ok? E assim, todo mundo sai ganhando. Vou contar uma curiosidade aqui para vocês. Uma vez eu visitei uma fábrica de alto-falantes e... Aleph, sabe o que uma das coisas que mais dá lucro, se não a coisa que mais dá lucro para a fábrica? O quê? Reparo. Sai igual água, né? O cara falou assim pra mim, Bruno, foca pra vender reparo. Reparo vende muito. Você tem mais anúncio de alto-falante do que reparo. Na época eu ainda tinha distribuidora, né? Na época eu não pegava tão firme assim nos testes, a ponto das fábricas quererem me boicotar. Mas aí eles falaram assim pra mim, Bruno, foca em vender reparo. Aí aquilo lá me acendeu uma luz. Por que o povo compra tanto reparo? Tem muito produto fora da especificação e a pessoa acaba queimando por estar fora da especificação, mas a maioria das vezes queima por conta de não saber aplicar a potência. Por exemplo, nesse Oversound aqui, vocês sabem em média quanto de potência eu aplico nos testes que eu faço aqui? 4.000 watts em programa musical. Qual que é a potência dele, Aleph? 800. 800, como que não queima? Mas... tem as manhas, né, parceiro? É exatamente. Não, antes de você ficar bravo, nossa, então isso quer dizer que você é o sabichão? Não, cara. Eu também já queimei muito produto para aprender. Fala pra turma, Aleph, como é que eu já queimei produto? Queimou pra caramba já, nossa, pai do céu. Isso é um raio pra pôr fogo nas coisas. É que assim, eu encaro o meu trabalho como também um laboratório, faço testes para saber o que funciona, o que não funciona. Isso custa... Essa experiência custa a queima de alguns reparos, só que eu jamais vou pegar uma experiência e virar para o fabricante e falar assim, eu quero a garantia. Porque não, aquilo ali eu gastei para investir no meu aprendizado. Você que está começando, se você estiver disposto a pagar esse ingresso e ir aplicando potência até saber os marcadores que indicam que o alto-falante está prestes a queimar, até saber de fato controlar de forma redondinha ao ponto de você poder aplicar 3, 4, 5 vezes a potência que o alto-falante suporta sem queimar, aí, meu amigo, é outra coisa. Você precisa aprender a identificar os sinais, ver quando que o alto-falante está promovendo ruídos que são anormais e ruídos provenientes de excesso de tensão aplicada ou de potência aplicada. Tudo isso você precisa ter esse feeling para depois sair aplicando tanta potência. O maior erro que eu vejo
É um cara totalmente leigo, vai lá, pega o alto-falante. Aí ele fala, eu vi na internet que o certo é aplicar o dobro. Eu vi na internet que o certo é aplicar o triplo ou mais, o dobro ou mais. Aí ele vai lá e superdimensiona os seus amplificadores e quer que o amplificador toque até clipar, até chegar no limiar do clipe. Não, começou errado, cara. Quando você tem potência de sobra, o clipe não pode acontecer em hipótese nenhuma. Você já dimensionou com sobra justamente para não ter a necessidade de saturar a saída do seu amplificador. É para isso que serve dimensionar com sobra. Tem gente que pensa, eu vou dimensionar com sobra porque vai tocar mais alto. Não, seu animal! Claro que você vai ter mais punch, você vai ter ali, por consequência de não ter que saturar o sinal, mais linearidade e resposta mais firme, mais contundente. Isso é verdade. Mas não é porque você vai colocar o amplificador para clipar. Vamos colocar um exemplo aqui, ó. O cara tem lá 2 Tornado 1100 RMS no módulo de 3000. Aí ele toca até clipar. E beleza, toca bem e tal, mas ele precisa, para extrair tudo daquele par de tornados dele, ele precisa deixar o clipezinho acender. Ok. Aí ele fala, não, agora eu vou pôr um de 8000, porque aí vai tocar mais. De fato, vai tocar mais? Vai! Só que você não pode nem sonhar em utilizar da mesma forma que você utilizava com aquele 3000. Esquece! Daquela forma que você utilizava é passado. Você vai ter ali potência de sobra para alimentar os seus alto-falantes, de modo que você nunca vai precisar saturar. Porque o nível que o seu alto-falante suporta de pico está aqui. O que você tem de amplificador está aqui. Você não precisa chegar no pico do amplificador. Não precisa, porque senão, meu querido, você chegando aqui, além do que o amplificador pode fornecer, você já ultrapassou faz tempo o que é o limite do seu alto-falante. E tem também a questão que eu sempre digo, aplicar mais que o dobro da potência é uma arte. Sabe por quê? Porque depende também da música que você está utilizando. Depende muito. Por exemplo, uma música que tem a variação dinâmica muito alta, ou seja, na maior parte do tempo, ela tem pouca intensidade de áudio e tem alguns picos repentinos, e aqueles picos são em curtos espaços de tempo, aquilo ali, você aplicando o dobro, o triplo, dependendo até o quádruplo da potência, aquilo ali não fere o seu alto-falante, porque ele tem capacidade de, nesse intervalo entre um espúrio e outro, entre o intervalo entre uma aplicada de potência e outra, ele tem um intervalo que ele vai conseguir dissipar aquele excesso de energia em forma de calor. Agora, se você pega uma música com uma variação dinâmica baixa, ou seja, um sinal de áudio muito carregado, com a média muito carregada, você aplicou 800 watts no alto-falante de apenas 800 watts, um exemplo, um sinal bem carregado, você já vai fazer com que seu alto-falante aqueça o máximo que ele suporta. Aplicou o dobro nessa condição, né, com um sinal muito estreito, com uma intensidade de áudio muito grande, né, muito carregada, você já queima ele mesmo com o dobro da potência. Ou às vezes nem precisa aplicar o dobro da potência nesse cenário, se aplicando 50% a mais da potência num cenário de uma música que tem uma variação dinâmica muito pequena, você já queima aquele alto-falante. Então entendam, não tem aquela receita de bolo. Isso demanda experiência, isso demanda sabedoria. Todos esses caras, peazeiros, sonoplastas e tal, eles já falam assim, não, tem que aplicar mais, porque eles já sabem trabalhar. Você sabendo aplicar mais potência, sabendo trabalhar com mais potência, obviamente você tem mais performance. Obviamente você tem mais qualidade, como eu já abordei em outros vídeos. Obviamente você vai ficar mais satisfeito com o resultado. Mas lembre-se, meu querido, isso é para quem está disposto a ficar fazendo as devidas verificações, a ficar fazendo ali a monitorização, né, daquele sistema e ver se ele está apresentando sinais de fadiga por excesso de potência. Você sabia disso, Oliver? Não sabia não. Isso é muito importante. A maioria das pessoas não se sinta inferiorizado por não saber disso, pois a maioria das pessoas não sabe. A maioria das pessoas
quer correr para o caminho fácil, quer pegar receita de bolo. Então, vou citar um exemplo aqui de uma música que tem um sinal de áudio muito carregado. Música de bass contínuo. Músicas, por exemplo, de racha, que é praticamente a música inteira é aquela senoide. Quando vê, dá aquele intervalo de 1 segundo e de novo. Qual alto-falante que aguenta o dobro, o triplo, o quádruplo da potência nessas condições? Nunca mais aguentou. Nunca mais aguentou, meu querido. Não vai. Agora, uma música que às vezes é para racha, mas que tem uma variação dinâmica legal. Aquelas assim, ó. Tuc, 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 tru, tu, 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 tu. Essas mais pancadão. Essas elas têm uma variação dinâmica legal porque é só em picos. Ela foi trabalhada, bem dizer, para você poder aplicar bastante pico, mas a média do sinal é baixa, porque ela dá um intervalo entre um tuc e outro. Agora aquelas com tuc prolongado, aí não dá intervalo. Aí é onde o seu alto-falante chora. Agora, exemplo de músicas normais. Música sertaneja tem uma variação dinâmica legal. Forró, né? Agora, o que é essa variação dinâmica legal? Vamos falar assim. É uma variação dinâmica que te permite aplicar o dobro da potência ou até um pouco mais. Porque ela tem um intervalo entre um acorde e outro. Ela tem um intervalo entre uma batida e outra. Ok? Agora, música daquele rock pesado, ela já começa a ter uma variação dinâmica melhor. Aliás, ela já começa a ter uma variação dinâmica menor e o sinal mais carregado, especialmente nas frequências ali onde o seu médio e o seu driver fenólico vai reproduzir. Então, cada música vai ter ali a sua aplicabilidade, vai ter ali o momento de você aplicar mais e menos potência. Então, isso você só aprende com experiência ou estando inscrito aqui no nosso canal para você não perder nenhuma dessas dicas. Beleza? Então não tem mais o que explanar. Ficou com alguma dúvida? Não, filé do boi. Filé do boi já sabia dessas questões todas? Não, sabia não. O que você acha disso? Certíssimo, rapaz. Tem que seguir isso aí, senão fica de óculos, né? E conhece muita gente que já queimou as coisas? Ó, eu sou um desses. Não falante, mas corneta. Falante você já fumaciou? Já. Mas na época eu era meio cabaço, né? E com que tipo de música que foi? Eu tava de funkão, né? Aqueles funk com grave prolongado. Músicas aí que são perigosas para você aplicar o dobro da potência. Eletrônica também, meio perigoso. Algumas eletrônicas que tem aquelas batidas prolongadas, tem uma que chama Expression, eu já testei ela muito aqui, do André Longo, o artista. Ela é muito legal, mas ela, para queimar alto-falante, é um terror. Música do DJ louco e tal. Não que a música seja ruim, é que ela tem a variação dinâmica pequena e o sinal muito carregado, então você não pode, nessas músicas, abusar da potência aplicada. Músicas agora, por exemplo, igual eu citei, axé, sertanejo, forró, essas músicas mais ecléticas assim, tranquila. Agora, músicas pauleira, pode ter certeza que você vai estar extraindo demais de alguma via do seu sistema, a ponto que você nem sempre aplicar o dobro da potência ou mais vai ser o cenário mais interessante. E só para finalizar aqui também, hip hop é um estilo musical que tem muitos graves prolongados. Toma cuidado ao aplicar o dobro da potência ou mais com músicas de hip hop. E aquela boa e velha sempre observação, monitore o seu sistema. Observa, olha, eu apliquei isso aqui de tensão no meu alto-falante, eu apliquei isso aqui de potência, ele deu cheiro, ele esquentou demais a calota, opa, deixa eu baixar. Ele fez algum ruído, promoveu algum ruído que não está presente na música, opa, deixa eu segurar um pouquinho a onda. Agora, tocou liso, tá tranquilo, não tá esquentando, não tá acontecendo nada, tá legal nesse cenário. Esse feeling é o mais importante do que você simplesmente se ater às regras básicas dos doutores. Não, cara, esquece isso. Esquece, senão você vai, ó. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima.